Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Anderson, sou professor do Departamento de Física e hoje nós vamos continuar a nossa aula relativa ao pêndulo simples. Agora que vocês já conhecem um pouquinho dos fundamentos, das teorias envolvidas no pêndulo simples, que vocês já aprenderam a utilizar o tracker para poder rastrear o movimento da massa pendular em diferentes situações, na aula de hoje nós vamos ajudar vocês a interpretar esses resultados utilizando o tracker e o SciDavis. O SciDavis é um programa que faz gráficos. Você encontra o SciDavis gratuitamente na plataforma scidavis.sourceforget.net. O link para acessar esta página vai estar na descrição desse vídeo. Para você baixar o SciDavis gratuitamente, você vai na aba Download e você vai ter acesso à versão mais recente do SciDavis. Você clica em Download e executa como administrador e salva no seu computador o programa. Se tudo estiver correto, quando você abrir o SciDavis, você vai encontrar uma tela parecida com essa, só que ela vai estar em inglês. Veja, é importante comentar com vocês que a versão que eu estou usando do SciDavis é a versão 2.3.0 e essas versões mudam todos os meses, então pode ser que no momento que você for fazer a instalação, você já esteja em outra versão. Nem todas as versões dispõem das mesmas funcionalidades. Essa em especial, você tem a opção de no menu Editar, Preferências, escolher a língua, o idioma que você gostaria que o programa ilustrasse. No caso, eu escolhi o português e dei um Apply. Além disso, tem algumas configurações de formato numérico que são extremamente importantes. Primeiro, ele vai colocar para vocês automaticamente um número de padrão de dígitos decimais é 6. Escolham 3. Segundo, o separador decimal. Ele pode, por padrão, estar com essa opção, usando o separador decimal como sendo a vírgula, que é o padrão brasileiro. Entretanto, como o SciDavis e o Tracker são programas internacionais, eles, por padrão, têm o costume de operar os números no padrão inglês, o padrão imperial. E nesse padrão imperial, o separador decimal é o ponto e não a vírgula. Por algum motivo que eu não sei explicar, ao contrário de outros softwares pagos como o Origin e o Excel, ele não faz esse reconhecimento automaticamente. Então, nós vamos escolher o separador decimal como sendo ponto. Então, da maneira com que está na tela. E você vai dar um Apply. Ótimo. Neste momento, tudo está ok. Agora você pode ir lá no Tracker. Perceba que o Tracker ele já disponibilizou para você um número bem grande de pontos experimentais. Você já tem uma tabela contendo as coordenadas de tempo e de posição. As coordenadas de tempo ele extraiu do frame rate do seu vídeo, no momento que ele fez a fragmentação do seu vídeo em quadros, no procedimento de Multibuster. E as coordenadas de posição são medidas em relação ao eixo cartesiano que você escolheu. E em relação à barra de comprimento. Percebam que a nossa barra de comprimento informada para ele tem 1,46 m, então todas as medidas são feitas calibrando-se os comprimentos a partir dessa distância pré-informada para o programa. Ótimo. Então você vai lá na última célula e faz a marcação dos pontos experimentais que você quer importar para o SciDavis. Uma vez marcado, você dá um Ctrl+C, você copia
e vai lá no SciDavis, na primeira célula da primeira coluna, e dá um Ctrl V. Veja, existem as duas primeiras linhas, elas têm que ser deletadas, porque elas têm informações que não nos interessam. Além disso, quero chamar a atenção de vocês que, lembra que eu disse a questão do separador decimal? Embora o Tracker esteja utilizando a vírgula como separador decimal, na hora que você importou os dados aqui, por algum motivo que eu não sei explicar, ele importou os dados no padrão, no padrão imperial, usando o ponto como separador decimal. Além disso, o SciDavis ele não reconhece automaticamente o tipo de elemento que está dentro da célula. Então, toda vez que tem um separador decimal, ele interpreta aquilo como sendo um texto. E você tem que falar para ele que aquilo não é um texto. Aquilo é uma informação numérica no formato decimal que tem que estar apresentado com 3 casas depois da vírgula. Tá? Então, você seleciona aqui a função numérico e dá um apply. Se você não fizer isso daí, ele vai reconhecer todos aqueles elementos que estão na coluna como sendo palavras, e o gráfico vai dar completamente errado. A mesma coisa tem que ser feita para a segunda coluna. Percebam que na segunda coluna, quando você clica aqui em cima onde está o Y, ele reconhece como sendo um texto. Isso não pode acontecer, você tem que escolher numérico. Um apply. Tá lá. Agora está correto. Agora nós temos que dar a designação das colunas. Na descrição. Então você clica aqui no X, clica na aba descrição, escolhe um nome. Então a primeira coluna é a coluna do tempo, que está na unidade de medida segundo. Apply. A segunda coluna, nós vamos dar uma descrição de posição X em metro. Vamos chamar só de posição em metro. Apply. Ótimo. Lembre-se, qualquer modificação que você fizer nesta aba, você tem que clicar em Apply, senão ele não fica efetivo. Tá? Agora que nós estamos com as colunas configuradas, nós vamos fazer o gráfico. Clicando na aba Gráfico e vamos escolher a opção Dispersão. Olha lá, automaticamente você já tem um gráfico do movimento do nosso pêndulo. O SciDavis ele é um excelente software, permite que você modifique todas as características do gráfico. Por exemplo, título. O título desse gráfico é pêndulo simples, comprimento. Aliás, a massa, eu peguei a massa menor de 50 gramas, e o comprimento maior de 140 centímetros. Apply. Está lá o título do nosso gráfico. O título do eixo X é tempo. Em segundos, que é o eixo das abscissas. A fonte, vamos escolher uma fonte grande aqui. 16. Apply. O título do eixo das ordenadas. Posição. Na verdade, é a projeção da posição X sobre o eixo horizontal, né? É a posição em metro. Apply. Posição horizontal. Uma fonte, vamos escolher 16 também. Apply. A fonte numérica dos eixos. Fonte do eixo. Vamos escolher uma fonte 12. A mesma coisa no eixo das abscissas.
Podemos dar um zoom no gráfico só na região de interesse, clicando nessa aba, aumentar zoom. Aí você seleciona no gráfico ponto de interesse e arrasta. Você pode fazer a leitura dos dados utilizando o leitor de dados. Bastando para isso clicar sobre o ponto. Quando você fizer isso aí, perceba que automaticamente, aqui embaixo aparece o valor das coordenadas em x e y, ou seja, a coordenada das abscissas, das ordenadas e das abscissas. Então, aqui onde está escrito x, na verdade é o tempo. Aqui onde está escrito y, na verdade é a posição horizontal x, tá? Veja, eu posso trocar a forma dos pontinhos que aparecem na tela. Escolhendo o tamanho. Escolhi um 6. A cor. Homenagem ao Palmeiras. Verde. Então, estamos lá com bolinhas verdes com preenchimento preto. Tá? Isso vai te ajudar a deixar o gráfico com uma aparência um pouco melhor. Tá? E a partir deste gráfico, nós podemos extrair uma série de informações. Por exemplo, o período. Tá? Então, como é que nós vamos extrair o período a partir deste gráfico? Usando a função DataReader, nós vamos anotar o valor dos tempos em cada um dos períodos. Então, nós vamos aqui em cima, no leitor de dados, tá? E quando você clicar nesse primeiro ponto aqui, você vai ter que o tempo é igual a 0. Quando você clicar aqui nesse mínimo aqui embaixo, ó, ponto mais baixo do gráfico, nós temos que o instante de tempo que eu vou chamar T1 é 2,33 segundos. Veja, para a gente sair daqui, a massa pendular saiu da posição inicial, passou pela posição x igual a 0, atingiu o máximo na posição x, que é igual a 21,6 centímetros, inverteu o sentido do movimento, passou pela posição x igual a 0, e atingiu a nova posição em que ela mudou o sentido do movimento mais uma vez. Isso aconteceu para um instante de tempo que eu vou chamar de T1, que é igual a 2,33 segundos. Aí na sequência, ela inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0 mais uma vez, alcançou o valor de x máximo, inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0 e alcançou um novo mínimo novamente, após um segundo período de tempo alcançado. Tá? Isso aconteceu no instante de tempo T2, que é igual a 4,66. Gente, 4,66 é exatamente o dobro de 2,33. Então, significa que nós passamos por 2 períodos de oscilações completas. Aí ele inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0, alcançou a posição x máximo mais uma vez, inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0, e para um instante de tempo T3, que é igual a 7,000, inverteu o sentido do movimento mais uma vez. Então perceba que 7 é o triplo de 2,33.
Aí ela inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0, alcançou a posição x máximo, inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0, e aí, depois de 4 períodos consecutivos, no instante de tempo t4 igual a 9,33, ele inverteu o sentido do movimento mais uma vez. Vejam, 9,33 é 7 mais 2,33. Então, 9,33 é 4 vezes 2,33. Aí, inverteu o sentido do movimento, passou por x igual a 0, alcançou x máximo. Ok? Inverteu o movimento mais uma vez, passou por x igual a 0 e, após 5 períodos completos de oscilação, no instante de tempo t5, que é igual a 11,67, nós alcançamos o mínimo mais uma vez. Então, vamos anotar os intervalos de tempo que foram observados. Então, exatamente aqui, nós temos T1, que é igual a 2,33 segundos. E ele representa o primeiro período de oscilação. O próximo instante de tempo aconteceu no novo mínimo, exatamente em T2. T2, que é igual a 4,66. Depois do segundo período de oscilação completa. Aí, depois do terceiro período de oscilação completa, nós chegamos no instante de tempo T4, em 7,00 segundos. Depois do quarto período de tempo completo, nós chegamos ao instante de tempo T5, que é igual a 9,33 segundos. E depois do último período de oscilação completa, nós chegamos ao instante de tempo T6, que é igual a 11,67 segundos. Uma das formas de nós medirmos o período é você dividir o tempo total da oscilação pelo número das oscilações. O tempo total das oscilações é 11,67 segundos. E o número total de oscilações é igual a 5. 11,67 dividido por 5 é exatamente 2,33 segundos. É desta forma que, na média, nós encontramos o valor do período de oscilação nos experimentos de pêndulos simples comuns, não realizados sem a utilização do tracker. A vantagem desse experimento foi que nós pudemos constatar que o cálculo do período a partir da média das oscilações deu exatamente igual com o período das oscilações encontradas para cada oscilação completa. Isso provou para você que trata-se de um movimento periódico, tá? Trata-se de um movimento periódico. E o período de oscilação deste movimento periódico é 2,33 segundos. Lá na nossa primeira aula experimental, nós mostramos para vocês que no caso do movimento harmônico de um pêndulo simples, a equação geral do movimento harmônico é uma equação do tipo θ, que é uma função que depende do tempo, é igual à amplitude máxima da oscilação, θ máximo, vezes o cosseno de ômega-t mais φ. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui é encontrar a nossa equação geral do movimento, do nosso pêndulo simples. Lembrando que vocês têm 4 vídeos, então para cada um dos 4 vídeos vocês vão encontrar as respectivas equações gerais do pêndulo simples, seguindo exatamente o procedimento que nós faremos aqui agora.
ok? Então, veja, no nosso caso, quem é ômega? Ômega é 2π radiano dividido pelo período. O período da nossa oscilação é 2,33 segundos. Então, nossa velocidade angular ômega é 2π radiano dividido por 2,33 segundos. Isso nos dá uma velocidade angular de 2,67 radiano por segundo. Além disso, a constante de fase só faz sentido você colocar um valor diferente de zero para ela se você tem o movimento de dois pêndulos acontecendo. Nós não temos dois pêndulos se movimentando simultaneamente. Então, não há o que a gente comparar fases entre dois pêndulos. Então, o nosso valor de constante de fase é zero radiano. Então, nós já temos os valores que estão no argumento da função cossenoide. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, que no nosso caso, tá? No nosso caso, o nosso pêndulo simples durante o seu movimento, ele está descrevendo um arco de comprimento S. E S é uma função que depende do tempo. O pêndulo, a todo momento, ele está passando pela posição de equilíbrio, descrevendo uma posição angular θ que depende do tempo. E esse θ que depende do tempo é esse cara que está aqui. Da trigonometria, nós temos que o comprimento do arco e a posição angular estão correlacionadas pelo raio, que no caso aqui é o comprimento do fio. Temos que o comprimento do arco descrito é o raio, que no caso é o comprimento do pêndulo, vezes a posição angular θ, que depende do tempo. Mas, vejam, nós usamos o tracker para rastrear o movimento. E o tracker, ele informou para nós a coordenada x de t. Então, a nossa equação não vai ser uma equação do tipo θ, que depende do tempo. A nossa equação vai ser uma equação do tipo x, que depende do tempo. Como nós faremos isso? Nós faremos isso, primeiro, se S de t é L vezes θ de t, então o θ de t, ele vai ser o S de t dividido por L. Ótimo. Só que, na aproximação de pequenos ângulos, que nós discutimos lá na nossa primeira videoaula, nós temos que, se os valores forem em radianos, os valores dos ângulos forem em radianos, então quer dizer que o valor do ângulo θ de t vai ser aproximadamente o comprimento do arco S de t, que, por sua vez, vai ser aproximadamente igual esse cateto oposto, que no caso aqui é representado pela função x de t. Nessa linha de pensamento, então, se θ é igual a S sobre t, então nós vamos ter que θ é igual a S sobre L, e se S é aproximadamente igual a x, então eu tenho que θ vai ser aproximadamente igual a x de t sobre L. Além disso, da mesma forma que você tem um θ máximo, que vai estar associado a um x máximo, então você tem que θ máximo
também pode ser escrito como sendo um x máximo dividido por L. Então, com isso, a nossa equação θ de t, ela pode ser reescrita da seguinte forma. No lugar de θ, eu vou colocar um x de t sobre L. No lugar de θ máximo, eu vou colocar um x máximo sobre L, vezes o cosseno de ômega t mais φ. O comprimento apareceu nos dois lados dessa equação, então você pode eliminar o comprimento. E aí você encontrou a nossa equação do movimento harmônico do pêndulo escrita em termos da projeção da coordenada x do movimento pendular. Acontece que x máximo também pode ser encontrado. Então, nós vamos olhar lá no gráfico mais uma vez. E vamos observar que o valor de x máximo é encontrado no ponto mais alto aqui do gráfico. Tá? É essa abscissa que aparece nesse cantinho que está aqui. 0,217 metros, que representa 21,7 centímetros. Então, do gráfico, nós temos que x máximo ele vale 21,7 centímetros. Então, agora, nós temos o valor de x máximo, nós temos o valor de ômega, temos o valor de φ, e nós vamos, então, escrever a equação geral do movimento do nosso pêndulo simples. Então, que é x, que depende do tempo, que é igual a um x máximo, que nós encontramos como sendo 21,7 centímetros, vezes o cosseno de ômega. Ômega, que nós calculamos como sendo 2,67 radianos por segundo, vezes o tempo, mais zero. Esta, senhoras e senhores, é a equação geral do nosso pêndulo simples. O trabalho de vocês aqui é encontrar esta equação para os 4 vídeos e comparar as 4 equações. O que elas têm de diferente? O que elas têm de igual? Além disso, a partir desses dados que nós encontramos, nós também podemos encontrar o valor da aceleração gravitacional. Na nossa primeira videoaula, nós demonstramos para vocês que o período de oscilação do pêndulo simples é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é igual a 1,4 metros. Nós demonstramos para vocês, isolando G nessa equação, temos que G é igual a 2π sobre t ao quadrado, que multiplica L. Então, com isso, nós temos que G é igual a 2π radiano dividido pelo período de oscilação do nosso pêndulo, que é 2,33 segundos, isso aqui elevado ao quadrado, multiplicado pelo comprimento do fio, que neste caso é 1,4 metro. Fazendo os cálculos, nós temos que a aceleração gravitacional é 10,17 metros por segundo ao quadrado. Veja, na região de Maringá, o valor teórico
de G é G aproximadamente 9,8 metro por segundo ao quadrado. Comparando este valor com 10,17, nós temos condições de calcular um desvio percentual relativo. O desvio percentual relativo, que eu vou chamar de D percentual, é o módulo do valor experimental subtraído do valor teórico dividido pelo valor teórico vezes 100%. Então, o nosso desvio percentual ele vai ser o valor experimental 10,17 metros por segundo ao quadrado, menos o valor teórico 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo valor teórico, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 100%. Isso dá 3,98%. É um desvio baixo. Quais são as possíveis fontes de erro? Vejam, vocês perceberam que no nosso vídeo nós informamos para o programa uma barra de calibração. Em cima dessa barra de calibração é que ele faz todas as medidas de posição. Às vezes, a maneira com que a gente posiciona a câmera faz com que nós tenhamos um pequeno errinho de paralaxe. E esse pequeno errinho de paralaxe cria um erro de perspectiva que faz com que você não consiga calibrar exatamente a medida. Então, essa pequena diferençazinha de paralaxe pode ter sido responsável na hora da gente poder fazer essa medida. Tá? Além disso, o tempo é coletado a partir do frame rate do computador. Às vezes, durante o processamento, o computador pode ter sofrido algum errinho também. Tá? Mas eu já realizo esses experimentos no laboratório há muitos anos. E utilizando o cronômetro, o valor do desvio percentual que a gente encontra para a aceleração da gravidade sempre gira em torno de 8 a 12%. Então, 4% é um erro extremamente baixo para um experimento realizado de maneira tão simples na nossa casa, utilizando um pedaço de barbante, um pedaço de madeira e a câmera fotográfica do seu celular. Tá? Além disso, eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma informação que a gente pode extrair deste nosso gráfico. Veja, vou executar o movimento. Perceba que a primeira oscilação, ele chegou aqui em cima. Já na segunda oscilação, ele foi para um ponto um pouquinho mais baixo. Na terceira oscilação, um ponto menor ainda. Na quarta oscilação, um ponto menor ainda. A quinta oscilação, um ponto menor ainda. Depois de 45 oscilações, o pêndulo teria parado completamente. Por que isso aconteceu? Porque existe um atrito viscoso do ar que impede o movimento da massa pendular a se movimentar. Então, a cada ciclo, parte da energia armazenada no sistema é dissipada na forma de calor. E com isso a amplitude cai. Então significa que nós temos um certo nível de amortecimento durante o movimento periódico. Nós vamos usar um simulador computacional para ilustrar isso para vocês. O PET tem um simulador de pêndulo muito bom. Então, aqui você escolhe o comprimento do pêndulo que você quer colocar, você escolhe o tamanho da massa que você quer ter,
você escolhe se você vai ter atrito ou não, se você vai estar na Terra, na Lua, Júpiter ou planeta X. Tá? Então, nós vamos começar com uma situação em que você não tem atrito nenhum. Tá? Então, nós vamos deslocar o pêndulo a uma certa inclinação, como nós colocamos, a mais ou menos 15 graus, e vamos liberar. Percebam que ele vai executar o seu movimento infinitamente. E não vai parar. Por quê? Porque nós tiramos completamente o atrito do processo. É como se o experimento estivesse sendo realizado no vácuo. Agora, percebam que no momento que eu introduzir o atrito no experimento, aí a cada ciclo a amplitude vai diminuindo, até que o pêndulo pare. Nós dizemos que este movimento harmônico, ele é o tipo de movimento harmônico amortecido. Nós dizemos, nesse caso, então, que o tipo de movimento que nós temos é o movimento harmônico amortecido. O movimento harmônico amortecido é um movimento em que a cada ciclo a sua amplitude vai diminuindo até o movimento cessar completamente. A equação do movimento amortecido é uma equação do tipo x, que depende do tempo, que é igual a um x máximo, multiplicado por um parâmetro de modulação adicional, que é exponencial de menos b sobre 2m vezes o tempo, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ. Se você comparar essa equação com a equação do nosso movimento harmônico, você vai ver que a diferença está só nesse parâmetro de modulação. Esse parâmetro de modulação, ele depende do tempo e depende da massa. Como a massa está no denominador do exponencial, quanto maior a massa, menos efetivo é esse parâmetro de modulação exponencial. E quanto menor a massa, mais efetivo é esse parâmetro de modulação. E esse parâmetro de modulação que é o responsável por fazer com que a amplitude caia exponencialmente até que o movimento cesse. Tá? Então, é o parâmetro de modulação E a menos B sobre 2m vezes T. Tá? É o que torna o movimento amortecido. E nós temos vários tipos de comportamento amortecido. Superamortecido, subamortecido, mas nós não vamos estar falando disso neste momento. Tá? E nessa equação, quem é P? P vem da força de arrasto viscoso do ar, que é uma força do tipo menos P vezes V, que é uma força proporcional à velocidade. Tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram no nosso experimento que a cada ciclo do movimento, a amplitude ia diminuindo. De modo que lá, depois de 35 oscilações, o pêndulo parou completamente. Tá? Em nosso experimento, vocês viram que, apesar de acontecer um pequeno amortecimento a cada ciclo, ficou evidente para nós que o período de oscilação não se modifica na presença do coeficiente de amortecimento. Tá? Então, é por isso que os relógios, quando vão perdendo corda, eles continuam operando normalmente até parar. Ok? Então, com isso, nós terminamos o estudo do movimento harmônico do pêndulo simples. E eu agradeço, então,
a participação de todos vocês e espero vocês na próxima aula.